Olá, o meu nome é João Gabriel e a nossa aula de hoje vai ser sobre filosofia. Nós vamos estudar sobre os pré-socráticos. Quem são os pré-socráticos? Inicialmente, como nós vimos na aula introdutória, a filosofia grega ela começou mais ou menos por volta do ano 600 a.C. O chamado pai da filosofia grega, ou o primeiro dos filósofos, é o conhecido Tales de Mileto. Mileto era uma cidade que ficava na região de Jope, próxima à Turquia, naquelas ilhas ali da Grécia. Ah, o pensamento dos pré-socráticos, especialmente de Tales de Mileto e daqueles que o acompanharam, era basicamente analisar a natureza e buscar nela a fonte e a origem da existência humana, basicamente, da existência de todas as coisas. Ora, Tales de Mileto, por exemplo, ele começou a pensar e analisar a natureza e, por suas próprias percepções, entendeu que a origem de todas as coisas estava na água, ou no vapor da água, no ciclo que a água faz, né? Condensação, solidificação, estado líquido e tudo mais. E a partir daquele processo todo, todas as coisas então derivaram da água. Ora, embora a gente sabe que esse pensamento cientificamente não está correto, mas o pontapé inicial ou a ênfase desse princípio dele, que foi muito interessante e até hoje é bem louvável, foi a busca de tentar entender a existência e a origem da natureza baseado na própria natureza, ou explicações científicas partindo da natureza. Uma vez que, basicamente, tanto gregos como outros povos daquela época encontravam as fontes ou as origens da natureza, da existência, nos deuses. E quando eu falo deuses aqui, por exemplo, você tinha o deus da lua, você tinha o deus do sol, o deus da água, o deus da fertilidade, ou seja, vários mitos sobre os deuses, e cada um concebia ou dava início a um aspecto da natureza. Então, Tales, ele não tentou basicamente atribuir a esse panteão de deuses a origem do mundo, e sim, né, buscar em respostas científicas, metodológicas, aquilo que seria a origem da natureza. Perceba que, inicialmente, você não tem o desenvolvimento filosófico baseado na metafísica, que a gente vai estudar depois, ou na ontologia, ou epistemologia, todas as disciplinas que deram sucessão dentro da filosofia. A ideia inicial aqui era justamente a física, ou buscar na astronomia, na matemática, em outros elementos científicos na época conhecidos, uma resposta satisfatória para a origem de todas as coisas. Tales de Mileto, ele tinha o conhecimento sobre astronomia, matemática, basicamente, oriunda e derivada dos egípcios, dos babilônicos e outros povos da região que já tinham desenvolvido alguns sistemas científicos naquela época. Seguindo também a escola de Tales de Mileto, um outro nome conhecido também foi Anaximandro, foi um dos seus discípulos, por assim dizer, que deu também origem à sua escola. Depois de Tales de Mileto, Anaximandro, você teve alguns outros pensadores também bem famosos. Podemos citar, por exemplo, o próprio Parmênides, que foi um dos grandes filósofos daquele período. Parmênides, ele ficou famoso pela sua ideia das coisas não serem mudadas, ou tudo que é, ou seja, a natureza, a existência, ela segue um padrão lógico da qual uma coisa não pode ser outra coisa e ser essa coisa ao mesmo tempo. Ou aquela famosa frase filosófica de que ser e não ser não podem existir na mesma ordem, na mesma premissa, mas são coisas diferentes. E teve uma outra série também de grandes pensadores daquele período que nós vamos estudar posteriormente. Todos esses filósofos, é bom entender, eles existiram antes de Sócrates. E por que são chamados os pré-socráticos e tem relação com Sócrates? Porque a filosofia ela foi revolucionada, por assim dizer, ela ganhou aspectos totalmente diferentes a partir de Sócrates. Por isso que ele é um marco nesse período, né? Podemos também não esquecer dessa relação que existe entre Sócrates, Platão e Aristóteles, os três grandes nomes da filosofia clássica, né, da filosofia grega. Mas esses filósofos anteriores, apesar deles ainda não terem um desenvolvimento pleno em áreas que a gente hoje discute, né, como ética, metafísica, etc., mas eles deram as bases, deram o início para toda a filosofia que veio posterior e que influenciou os grandes pensadores.